Eu nasci em Brasília no ano de 1973, num lar não cristão. Meus pais não esperavam mais ter filhos. Minha mãe era uma católica não praticante, né, como a maioria das pessoas na época, que apenas frequentavam em momentos solenes, uma vez ou duas no ano. E meu pai, ele procurava conhecer Deus através da ciência, era um estudioso, e através de outras religiões. Até que algo aconteceu na vida deles, que eu vou te contar agora. Bom, meus pais não esperavam mais ter filhos. Meu pai já tinha 63 anos e minha mãe 42 quando eu nasci. Ela foi ao médico e disse: eu estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem, o que que é? Ele disse: a senhora tem saúde, a senhora está grávida. E é através das coisas mais inesperadas da vida que Deus realiza surpresas maravilhosas. Nem sempre as surpresas que surgem na nossa vida são tão boas, mas com certeza Deus é um Deus que nos surpreende com maravilhas. Muitas vezes escondido através de algo que você não planejou, existe algo de Deus para se revelar e mudar o rumo da sua história. Foi assim na minha casa. Bom, depois do susto, né, meu pai pensou que já estava velho e que não iria viver muito tempo, ficou preocupado. Depois que passou esse susto, veio a alegria de se ter uma criança em casa. E quando eu tinha 2 anos e meio de idade, eu fui acometido de uma febre, convulsões e uma parada cardíaca dentro de casa em Brasília. Eu fui levado rapidamente para o Hospital das Forças Armadas, em função do meu pai ser militar. Desculpe. E aí, chegando lá, foi diagnosticado tumor no meu cérebro, meningite e encefalite. Eu fui desenganado pelos médicos. Minha mãe se mudou imediatamente para o hospital recém-inaugurado em Brasília e ali ela começou a viver a sua aflição. Aqueles que não esperavam mais um filho, estavam vivendo a alegria de ter uma criança em casa, de repente se viram envoltos à grande tribulação. Você já sentiu isso? Existem momentos na vida que parece que as coisas perdem o controle. Quando a gente olha e pensa, bom, vai ser tudo desse jeito, eu planejei, eu idealizei, eu me preparei, e de repente as coisas perdem o controle. Pode ser que tenha perdido o seu planejamento ou o seu controle, mas elas não perderam, Deus não perdeu o controle dessas coisas de forma alguma, sabe? De alguma maneira, Deus ele alimentava a fé no coração da minha mãe. A minha mãe, ela tinha um sonho na época. E eu creio, e ela também comentava isso comigo durante toda a minha infância, ela me contou esse testemunho, né? E ela contava que ela tinha um sonho, que eu subia uma escadaria, e no final dessa escadaria havia um precipício, eu quase caía, mas eu voltava atrás. Era apenas isso o sonho que minha mãe tinha. E aquilo alimentava a fé no seu coração, de que eu não morreria. Talvez Deus esteja falando com você através de coisas simples, de coisas corriqueiras, de coisas cotidianas. Talvez uma impressão na sua alma, talvez até mesmo através de um filme ou através das palavras de pessoas que convivem com você. Naquele momento, a minha mãe estava sendo fortalecida pouco a pouco na fé. Deus estava preparando o caminho para o que ele iria fazer. Bom, as sequelas da meningite tomaram conta da minha vida, eu já não caminhava mais, eu já estava ali realmente ali debilitado. Mas, num determinado momento, chegou para cuidar de mim um dos médicos, o Dr. Almeida, e ele, como médico do Exército, entrou, fez todo o seu trabalho profissional, e quando ele saiu do quarto, chamou o elevador, ele ouviu a doce voz do amado Espírito Santo. E Deus disse com ele: volte e ore, porque eu vou curar esta criança. Naquele exato momento, ele volta para o quarto, vê a minha mãe diante do meu berço, e ele pergunta para ela:
A senhora crê que se nós orarmos, Jesus é capaz de curar o seu filho? Você que está me assistindo, que é pai ou que é mãe, principalmente as mães que têm uma temperatura diferente, né, na forma de expressar o amor, o carinho ou até a preocupação, o que que você responderia naquele momento? É lógico, a minha mãe respondeu sim, eu creio. E então ele se aproximou, tanto ele quanto a minha mãe estavam diante do meu berço, e ele começou a orar. E algo sobrenatural começou a acontecer. Os olhos espirituais da minha mãe foram abertos e ela começou a ver o mundo espiritual, que é muito mais real do que o mundo que a gente toca. A Bíblia nos fala que o invisível, que o visível foi criado do invisível. Significa que este mundo físico que nós tocamos, interagimos, ele foi criado do invisível. Se a gente fosse apenas falar aqui de física e de química, a gente poderia falar dos átomos e de tantas propriedades que o nosso olho não consegue ver. Só que nós estamos falando de algo ainda mais poderoso, do mundo espiritual. A Bíblia nos ensina que tudo foi criado através do verbo, através da palavra. E o verbo é Jesus. E Deus, ele também nos chama para manifestarmos as coisas que estão no céu, na terra, através de quê? De palavra de conhecimento, de palavra de autoridade. Por isso nós oramos, por isso nós abençoamos, por isso nós profetizamos. Naquele exato momento, os olhos espirituais da minha mãe estavam abertos para o mundo espiritual, porque ela respondeu com fé a uma questão. A senhora crê que se nós orarmos, Jesus pode curar o seu filho? Qual é a sua resposta diante das perguntas da vida? Sabe, você pode estar diante de incapacidades, diante de problemas, diante de situações que você se vê sem o mínimo domínio dessas situações. E a grande pergunta é: você crê que Deus pode mudar a sua história? Talvez você esteja como um homem na Bíblia que estava enfrentando uma situação difícil. Ele tinha um filho enfermo e Jesus perguntou isso para ele: você crê? E ele disse: eu creio, ajuda na minha incredulidade. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: eu quero crer. Eu acredito, mas eu não estou conseguindo. É dessa forma que Deus, ele se aproxima de mim, através da nossa sinceridade. Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho para mim e para você, para nos aproximarmos de Deus através da sua ação unilateral. Quando eu e você não merecíamos nem tampouco o amor de Deus, não merecíamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele deliberadamente toma uma decisão de se entregar de maneira substitutiva por mim e por você. E assim, ele abriu um caminho para nos aproximarmos de Deus. Toda vez que nós chegamos diante de Deus e somos honestos e falamos: Deus, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas, eu tenho tanta incapacidade, eu até quero crer, mas eu não estou conseguindo. Pronto, você encontrou um caminho de acesso a Deus. Depois, Deus vai te convidar para aprender a andar com Ele. Mas o mais importante é que a Bíblia nos fala que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Tem um texto que diz assim que Deus não despedaça a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Sabe, Ele não vai desprezar a nenhum de nós na nossa fraqueza, a partir do momento em que nós nos aproximamos dele com honestidade, com sinceridade. Desta forma, foi que Deus foi ao encontro do coração da minha mãe. Muitas vezes nós pensamos que nós é que vamos ao encontro de Deus e até fazemos esse convite, né? Quem quer vir, entregar sua vida a Jesus. Mas o fato é que Jesus já veio ao nosso encontro em primeiro lugar e Ele está só esperando. Jesus estava só esperando a minha mãe dizer assim. E sabe, os olhos da minha mãe foram abertos. E enquanto o Dr. Almeida orava, a minha mãe viu Jesus.
Ela não conhecia o texto de João 7:37, 38, que diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas a visão que ela teve foi de um Jesus transparente, translúcido, como um cristal. E ela descrevia ele como alguém que tinha no seu interior fluindo rios de águas vivas. E ele olhou para minha mãe e sorriu. Ele olhou para mim no meu berço e sorriu. Ele olhou para o médico e sorriu. E ele fez isso 3 vezes. E foi o tempo que durou aquela oração, naquele exato momento em que a oração terminou. Eu estava de pé no meu berço, pedindo meus sapatos para caminhar. O milagre havia acontecido. Minha mãe liga para casa, né? Vale a pena lembrar que em julho de 76 já era um grande privilégio ter um telefone fixo em casa. Talvez muita gente nem saiba o que é isso, né? Mas a gente tinha um telefone em casa. E a recepção do hospital ligou para minha casa. Meu pai atendeu o telefone e eles falaram: olha, estão solicitando que o senhor venha até aqui e traga sapatos para o seu filho. Na verdade, meu pai não teve coragem de perguntar por quê. No fundo, ele tinha pensado que eu tinha morrido. E ele não teve coragem de perguntar. Mas ele, então, pegou os sapatos, pegou um táxi e foi até o hospital. Chegando ali, ele entrega os sapatos na recepção, direcionados para o meu quarto, e ele senta no saguão da recepção. E, para o seu espanto, sou eu que venho rompendo aquela porta e correndo para abraçá-la. Sabe, toda vez que nós corremos em direção ao Senhor, o Senhor, Ele corre muito mais em nossa direção. Ele está esperando a nossa iniciativa. Ali, a minha história foi mudada. Ali houve esperança para mim. Na verdade, ali se manifestou essa esperança para mim, trazendo esperança para minha família, para minha mãe, para o meu pai, trazendo uma luz. A minha mãe teve um encontro pessoal com Jesus naquele exato momento. Doutora Almeida perguntou se ela gostaria de frequentar um dos cultos ali em Brasília, na Igreja Batista Central de Brasília. E minha mãe, então, disse que sim, que iria. E como minha mãe era muito bonita, meu pai muito ciumento, meu pai deixou minha mãe ir somente às quartas-feiras, que tinha um culto de cura divina chamado Corpo Vivo de Cristo. Então minha mãe foi, contou o testemunho. Naquele ano, naquela década, houve um grande mover do Espírito Santo, um grande avivamento. Muitas curas estavam acontecendo. A nuvem de Deus estava se movendo sobre o Brasil naquele momento, de uma maneira muito especial. Bom, meu pai não se converteu naquele momento. Meu pai, muito cético, muito meticuloso, intelectual, ele continuou observando os fatos. Mas durante aquele ano aconteceu algo muito interessante. Aonde ele ia, ele encontrava o pastor da igreja. Sendo que ele sabia quem era o pastor, mas o pastor não fazia ideia de quem ele era. E aí meu pai chegava em casa e reclamava com minha mãe, dizia assim: você anda ligando para o seu pastor, dizendo para ele onde eu estou. Né? Minha mãe só tinha que dar risada, né? E dizer para ele: olha, quem sabe Deus está falando contigo. Você já percebeu isso? Sabe, às vezes Deus está falando com você de tal forma que onde você vai, aonde você está, sempre tem uma circunstância, uma pessoa, alguém sinalizando algo de Deus para a sua vida. Bom, o fato é que 1 ano depois da minha cura, o meu pai sentiu uma dor e ele pensou que fosse uma doença grave. Geralmente nós homens temos nossos receios, né, de ir para médico. Eu acho que as mulheres elas são mais despojadas, vão mesmo, cuidam melhor da saúde do que os homens, né? E meu pai não foi ao médico. Como ele sempre teve uma saúde de ferro, meu pai viveu até os 89 anos de idade, né? E praticamente eu nunca vi meu pai doente. Mas naquele ano, 1 ano depois da minha cura,
Ele estava sentindo uma dor no abdômen e pensou que fosse uma enfermidade grave. Então ele chegou para minha mãe e disse assim: hoje eu vou lá no culto na sua igreja, né? Mas nós não vamos sentar juntos. Por quê? Porque ele não entendia os dons do Espírito. Ele não entendia que Deus revela corações, que Deus revela circunstâncias, que Deus revela problemas, que Deus fala de várias formas e fala ainda hoje, que os dons do Espírito foram derramados para aqueles que desejam, para aqueles que buscam, para aqueles que anseiam, para que eles sejam usados na edificação do corpo de Cristo. Quando alguém recebe um dom, geralmente, sabe, eu acho que 99% dos dons a gente usa para outras pessoas. Salvo engano, a não ser o dom de línguas, que quem fala edifica a si mesmo, todos os demais dons a gente usa muito mais para as outras pessoas do que para nós mesmos. Meu pai não entendia o mistério do Espírito Santo. Ele achava que era telepatia, ele achava que era qualquer outra coisa. Mas ele decidiu ir para o culto. Eu fui com a minha mãe na frente, e meu pai chegou depois. Na época, a igreja era um barraco de madeira, cabia em torno de 300 pessoas. Meu pai sentou lá no fundo e o pastor, no meio da mensagem, ele descia e ia orando por revelação, porque Deus ia mostrando circunstâncias da vida das pessoas. E nessa caminhada ele foi orando por algumas pessoas e chegou até o meu pai. Bom, se você está assistindo essa live a partir de agora, eu sou o apóstolo Rafael Augusto. Esse programa é o programa Café com AP, onde eu sempre tomo um cafezinho e compartilho a palavra de Deus. AP é o jeito carinhoso que as pessoas me chamam em função do meu chamado apostólico. E eu estou aqui com a família da netfé.com, nessa nova etapa que está me dando muita alegria, muito prazer. E que esses programas, inclusive o meu, entre na sua casa, entre nos seus aparelhos aí, para abençoar a sua vida. Eu estou contando aqui o meu testemunho de como Jesus entrou na minha casa. Quero corrigir aqui, pessoal, netfé.tv, tá bom? netfé.tv. E eu estou contando aqui o meu testemunho, onde o meu pai decidiu ir para o culto. Após ouvir o testemunho da minha mãe, que relatou como Jesus apareceu para ela e me curou no meu leito de morte. Bom, chegado nesse ponto, o pastor desceu do púlpito, foi orando pelas pessoas e chegou no meu pai. Meu pai estava sentado, ele tinha escrito um pedido de oração num papel, orientado no meio do culto, mas ele desistiu, rasgou aquele bilhete e pôs no bolso. E em meio a essas 300 pessoas, o pastor chegou diretamente no meu pai. Pediu licença, pôs a mão no abdômen, bem aonde ele sentia a dor, e disse assim: assim te diz o Senhor. Essa dor que você está sentindo não é a enfermidade que você está pensando. De modo que você também não vai precisar desse bilhete no seu bolso, porque eu estou te curando agora. Naquele exato momento, meu pai foi curado de qualquer coisa que ele estivesse sentindo e foi impactado pela glória de Deus, teve a sua experiência pessoal com Deus, entregou sua vida a Jesus e passou a seguir os caminhos do Senhor. Bom, eu cresci nessa igreja e pude ser realmente tocado e abençoado. E quando eu cheguei aos meus 15 anos de idade, eu já tinha ouvido Deus falar, principalmente com a minha mãe, através de tudo que Ele queria realizar na minha vida. Muitas vezes era comum eu chegar num culto e ver Deus usar pessoas com dom de profecia para falar com a minha mãe. Chegava a ser algo engraçado, né, no meio das minhas tias, que elas diziam: não é possível, basta a Wanda chegar num culto, pode ser um congresso, pode ser um culto caseiro, que se Deus não usar a pessoa para falar logo com ela, a segunda ou terceira profecia vai ser para ela. E Deus falava muito com a minha mãe a respeito do meu chamado ministerial.
Talvez você esteja me assistindo nesse momento e se perguntando muito a respeito do seu propósito de vida, sabe? Ou a respeito até do seu ministério. Eu quero te dizer que o seu propósito de vida, o seu ministério está intimamente ligado com a sua maior limitação, a sua maior fragilidade neste exato momento. Eu nem vou entrar nas questões aqui de talentos e de dons. Com certeza, Deus distribuiu para cada um de nós dons e talentos. E muitas vezes nós fortalecemos essas áreas, mas esquecemos que, assim como a corrente arrebenta no elo mais fraco, nós nos detemos, somos detidos na nossa trajetória por não sabermos lidar com as áreas frágeis da nossa vida. Por isso, eu te digo que o teu problema de hoje pode se tornar o seu ministério de amanhã, desde que você saiba o que fazer com ele. Bom, eu me lembro que com 15 anos eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu, acometida de um câncer, lutou contra um câncer e faleceu, foi promovida para a glória. Foi um momento difícil para as nossas vidas, mas isso nunca abalou a minha fé. Sinto saudade, espero o glorioso momento de encontrá-la novamente, seja no arrebatamento da noiva de Cristo da igreja, ou seja, me encontrando com ela, né, partindo daqui para melhor, como o pessoal diz. Mas eu quero te dizer uma coisa, as palavras de Deus são infalíveis. Quando a minha mãe morreu, naquele mesmo ano, eu ouvi a voz de Deus. Eu tive mais uma experiência na minha vida. Eu me lembro que um pouco do recurso que ficou, que ela deixou, né, numa caderneta de poupança, eu comprei um teclado. Eu sou pianista e ali eu comprei um teclado e naquela época, em 1988, ter um instrumento importado no Brasil não era fácil. Então eu decidi pegar aquele dinheiro e comprar um teclado. E olha como Deus fala com a gente de várias formas e falou comigo através de um sonho. Eu tive um sonho que aquele meu instrumento estava completamente destruído. Foi então que no meu sonho eu comecei a gritar e clamar por Deus e dizer para Deus, Deus, olha a minha situação, olha a minha circunstância. Olha, eu perdi minha mãe, a situação ficou assim, a situação ficou assada e agora tudo isso no meu sonho. Só que, perdão, só que para o meu espanto, o que aconteceu? Eu estava fazendo algo que atrairia a resposta de Deus. A Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nós o encontramos. Deus, Ele mesmo nos convida, Ele diz assim, buscai-me enquanto podem me achar, buscai-me enquanto eu estou perto. A Bíblia nos fala que a mão de Deus não está encolhida de modo que não possa abençoar. E naquele momento, de um sonho, eu estava acordado, ajoelhado na minha cama, e eu estava ouvindo a voz do amado Espírito Santo, assim como você escuta a minha voz nesse momento. E ele falou comigo de uma maneira poderosa e ao mesmo tempo muito doce. A impressão que eu tinha é que dos meus poros ia brotar mel. E aquela voz parecia falar por dentro e por fora. Ele me chamou de uma palavra que significava tanto servo quanto filho. E ele disse assim para mim, me dá as suas mãos, me dá a sua vida. Naquele momento eu fiz a minha oração, renovando a minha entrega, a minha devoção, meu amor a ele. E eu logo me levantei, me arrumei e fui para a casa do meu melhor amigo. A gente passava muitas tardes tocando, ele é um grande baterista, e eu levava o meu teclado e a gente ficava tocando. E eu cheguei na casa dele, eu tinha 15 anos, né? E eu falei, cara, eu tive uma experiência assim, assim, assada com Deus nessa madrugada. E ele falou, rapaz, tu é louco. Eu falei, como assim? Você está me chamando de doido? Você não acredita em mim? E ele disse, não, ao contrário, eu creio em você. Eu falei, então por que você está me chamando de louco? Ele falou assim, porque você entregou suas mãos e a sua vida para Deus. E agora Deus vai fazer o que quiser da sua vida. Nós rimos e seguimos a vida. Eu me lembro que
No final de semana antes da minha mãe falecer, eu estava num acampamento de adolescentes da igreja e Deus usou uma missionária para me chamar lá do fundão e dizer assim: vem aqui, ajoelha aqui. E quando eu ajoelhei, Deus a usou para falar comigo mais uma vez, dizendo: eu vejo uma mala do seu lado e Deus está me falando que você vai acordar numa cidade e dormir em outra, de tantos lugares que Ele vai te enviar. Quando a gente tem 15 anos, a gente não imagina como isso vai acontecer. A gente, né, como se fala em espanhol, a gente ilusiona, né, a gente imagina que isso pode ser de várias formas. Mas, na verdade, hoje, com 48 anos de idade, eu olho para trás e vejo as promessas de Deus cumpridas. Muitas e muitas vezes eu dormi e ainda acordo numa cidade quando eu vejo, estou viajando para pregar o evangelho em outra cidade. Eu quero concluir meu testemunho te dizendo algo. Quando eu fiz 18 para 19 anos, eu dei um rumo de minha vida e ingressei numa vida ministerial muito cedo. E meu primeiro pastoreio foi numa cidadezinha no Paraná, no sul do Brasil, uma cidade chamada Guarapuava. E ali eu fiz um programa de rádio, na então chamada Rádio Atalaia, nem sei se existe mais. E ali fiz amizade com o pessoal da rádio, com o pessoal da cidade. E nós fazíamos um programa diário de segunda a sexta. E eu comecei contando esse testemunho na rádio. E quando eu contei meu testemunho, o telefone tocou e uma senhora disse assim: o meu filho tem a idade que você tinha, está com meningite, está desenganado no hospital. Se Deus curou você, Ele vai curar meu filho. E ali eu peguei o contato dela, fomos para a casa dela, toda a família estava reunida. E então nós desafiamos aquela família, dizendo: olha, se nós orarmos, Jesus pode curar o seu filho. Agora saiba aonde você está buscando, depositando a sua fé. Você está confiando em Deus. Então, se nós orarmos, ninguém mais ora. Porque ela estava atirando para todo lado, buscando naturalmente, como uma mãe apavorada pela possível perda do seu filho. E aí, eu me lembro, gente, que eu nunca orei tanto na minha vida, né? Orava de manhã, de madrugada, e eu liberei uma palavra por fé. Deus não tinha me falado nada, mas eu liberei uma palavra por fé para aquela mãe. Eu disse: daqui uma semana o seu filho vai sair do hospital. Eu quero dizer para você que nessa cidade eu profetizei pela fé na vida daquele menino que ele sairia em uma semana. E eu me lembro que eu fui lá, eu orei por ele estava muito debilitado. Mas quando chegou na sexta-feira, na hora do programa, aquela mãezinha me ligou e dizendo: Rafael, hoje é sexta-feira, o meu filho não vai sair do hospital. E eu gelei. E de repente ela conclui dizendo assim: ele só não vai sair hoje porque o médico que libera já saiu. Mas amanhã de manhã ele vai ser liberado e vai para casa, ele está curado. Naquele momento, eu comecei a ver, bem no início da minha vida ministerial, que o meu problema anterior estava se transformando num ministério. A enfermidade que queria me destruir não tinha mais poder porque eu fui curado. Eu fui chamado para curar outras pessoas. Através da palavra de Deus, da unção de Deus. Porque quem cura é Jesus. Quem cura é Deus. Por isso nosso lema: transformados para transformar. Deus não vai fazer nada através de você se antes Ele faça em você.